Deuteronômio capítulo 1. A ordem para partir de Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azarote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cádiz Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano do 1º dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edirei. Derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, pequena faixa de terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. A nomeação de líderes. Naquela ocasião eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta, então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixe intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. A expedição de reconhecimento de terra. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a terra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cádiz Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão me pareceu boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, é boa. A rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos.
Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. O castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou. Pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas, quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram à região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram. Os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram, desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então, vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Deuteronômio, capítulo 2. Os anos no deserto. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas, agora vão para o norte. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma a vocês. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Eram um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e
os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim, atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz-Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu a entregarei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que ali habitaram no passado. Os Amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú que viviam em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos Aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os Caftoritas, vindo de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. Vão agora e atravessem o ribeiro do Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo: deixá-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e, atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você, Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós e o derrotamos, a ele e aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos. Desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram. Ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Deuteronômio, capítulo 3. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edirei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos com todo o seu exército e dei a você também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom.
Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós o derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito em Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais, todos, e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses 2 reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion. Os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1,80 centímetros de largura. Ele ainda está em Rabá dos Amonitas, a divisão da terra. Na terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade com as suas cidades, dei-o às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, até a fronteira dos Gessuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até hoje Bazã é chamada Povoados de Jair. E dei Gileade a Maquir, as tribos de Ruben e de Gade. Dei a região que vai de Gileade até o ribeiro do Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale. E até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Dei-lhes também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, isto é, o mar morto, abaixo das encostas do Pisga. Naquela ocasião, eu ordenei o seguinte a vocês: o Senhor, o Deus de vocês, deu esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que dei a vocês as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos, que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês. E tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar, cada um à propriedade que recebeu. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes 2 reis. Assim, o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Moisés é impedido de entrar em Canaã. Naquela ocasião implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse. Não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará à frente deste povo e lhes repartirá
por herança, a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. Deuteronômio capítulo 4. Exortação à obediência. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomam posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor, mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tomem cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida em memória. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto viverem sobre a terra, e as ensine aos seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas, que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis, para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. A proibição da idolatria. No dia em que o Senhor falou a vocês do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações, às quais o Senhor os levará.
Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podemos ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que, com juramento, fez com seus antepassados. O Senhor é Deus. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado a outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus, falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio da outra para lhe pertencer? Com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu, Ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra, mostrou a vocês o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, Ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam os seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. As cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades, a fim de salvar sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. A introdução da lei. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro, a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região da Arabá, a leste de Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Deuteronômio, capítulo 5. Os 10 mandamentos. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face, do meio do fogo, no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e você, para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. E ele disse:
Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações, os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o seu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com o braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo, mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo como nós o ouvimos e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre o coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará, e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Deuteronômio, capítulo 6. O grande mandamento: amar a Deus. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças, que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel,
O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame-o, Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. Exortação à obediência. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante de nós, seus olhos, sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Deuteronômio capítulo 7. As nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para seguir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim, vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e bondade por 1000 gerações daquelas que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição.
ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês, até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Deuteronômio capítulo 8. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com um juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair sobre as colinas. Advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos.
às suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelos imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Deuteronômio capítulo 9. O mérito não foi de Israel. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado, o bezerro de ouro. Lembrem-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e Ele ficou furioso, ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês, no monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu. E farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci no monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham um pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês.
Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão, a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Teberá, em Massá e em Quibrote Atava. E quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor dizendo: ó soberano Senhor, não destrua o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com a mão poderosa. Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito com o teu grande poder e com o teu braço forte. Deuteronômio capítulo 10. Tábuas iguais às primeiras. Naquela ocasião o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês nos montes, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Judgodá e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou heranças entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Assim, eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. Exortação ao temor do Senhor. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele, façam os seus juramentos, somente em nome dEle.
Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu.